Ora, muito boa tarde, aos associados, simpatizantes, aqueles que acompanham o trabalho da Associação Esquinas. Viva Portugal, viva Cristo Rei. Hoje no nosso canal e no canal também do professor, contamos com um grande ilustre português, um homem das academias, da política, do intelecto, o professor Sousa Lara, e hoje iremos abordar um tema que é muito caro para nós portugueses, nós católicos, nós cristãos, que é o estado de degradação que o nosso país, o nosso amado país, atravessa do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E estamos aqui com muita honra e com muita gratidão com o professor Sousa Lara para nos falar um bocadinho deste assunto e abordá-lo connosco. Antes de mais, saudar o professor e agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Sempre que me dão a oportunidade, eu aproveito, porque a minha função é esta, não é? Eu penso que nada acontece por acaso e a minha vocação veio daqui. Era um bocado inesperada no princípio, ninguém achou normal, nem eu, mas é isto que eu tenho como vocação e, portanto, colaborar é dar-me uma janela de oportunidade para eu poder fazer aquilo que faço por toda a vida fiz e por devoção e com alguma competência, porque a gente tem que se esforçar, isto não sai automático. Todos nós temos que nos esforçar para conquistar qualquer coisa, seja o que for, precisa de esforço. Mas pronto, muito obrigado mais uma vez. Não, obrigado também, professor, pelas suas palavras aqui introdutórias e sempre sábias. E nesse caso, então, professor, vamos começar aqui pelo nosso tema. Eu, se calhar, aproveitava para lhe perguntar o que é que afinal se passa para nós chegarmos a um ponto em que Portugal, uma das grandes referências da civilização, da própria história da humanidade, que tanto nos orgulha historicamente, estar nesta fase, num estado tão decrépito, miserável, em todos os aspectos. O que é que o professor acha sobre isso? Eu acho que temos que cortar este problema em várias fatias. Uma fatia que é essencialmente de análise material e uma fatia que é essencialmente de base espiritual. Eu nem sei por qual é que começo, mas vou começar pela espiritual e depois passar atrás. Eu penso que a outra é prioritária em termos de ocorrência, mas seja como for, vamos tentar pôr as duas em confronto. Portugal é um país, de alguma forma, débil, sempre foi. E isto tem a ver depois com aquilo que eu gostaria de dizer sobre as condições materiais de Portugal. É um país fraco em termos de solo, subsolo, enfim, de minas, tem alguma coisa, mas foram exploradas as melhores no tempo dos romanos e depois pouco mais, e enfim, na Segunda Guerra Mundial o wolframio, mas de resto não é propriamente um repentado em termos minerais, e em termos humanos vamos andando, porque sempre teve uma população de alguma forma mestiça, não é? Nós somos um país de mestiços, de invasões sucessivas e que depende, a história de Portugal depende das fias. Se reparar, nós fomos, aliás, qualquer povo, mas por exemplo, o povo judeu não se desencontra muitas fias e eles continuam. Continuam, apesar de tudo. E nós fomos grandes quando o rei era grande, Camões já diz isso, não é? Um rei forte faz forte a fraca gente e vice-versa. E, portanto, quando nós temos alguém pela frente que é um líder que seguia por sãos princípios, a nação reorganiza-se, corre atrás e reconstrói e faz. Quando isso não acontece e temos um líder indiferente, as pessoas continuam, enfim, nas suas corporações. Portugal é um país corporativo. O Salazar não inventou o corporativismo. O corporativismo é uma forma de existencial dos portugueses. Também lá posso ir depois, se valer a pena. E se o líder for fraco, ainda pior, não é? Porque há uma debandada geral e há uma decadência daquilo que é a sucessão do exemplo
da decadência na elite acaba por acarretar uma degradação daquilo que são as massas. Portanto, pontos altos da nossa vida. O Dom Afonso Henriques, por exemplo, mas quiserem para trás, o Sertório, não é? Nós temos líderes que guiaram de alguma forma o pré-destino de Portugal, ainda não havia Portugal, não é verdade? O Viriato, o Sertório, que foram assassinados, foram traídos, mas enfim, de qualquer maneira, mostraram como é que é possível organizar a pré-nação de uma forma positiva e de avançar numa forma positiva. O grande figurão, o pai da pátria, que nós não podemos deixar de pesquisar, se quisermos perceber o que é que andamos cá a fazer, é o Dom Afonso Henriques. E o Dom Afonso Henriques é um brutamontes, é um homem que levantava um montante, que era uma coisa que é preciso 3 pessoas para levantar aquilo, mas é um indivíduo que nunca perdeu aquilo que é a estrela de orientação religiosa que, no fundo, conduziu à sua vitória, não é? Inoc signo vicis vem desde o princípio. Quer dizer, esta ideia de que não é possível uma empresa daquelas sem uma ajuda do céu e sem uma tutela e um ok, uma autorização do céu, é a sã doutrina. É a sã doutrina. Dizia um professor meu amigo, que eu cito muitas vezes, o grande professor Gladstone Chaves de Melo, que integrou com o Gustavo Corsão um movimento de renascimento ou de reação religiosa no Brasil, reação no sentido de renascimento e reação católica, chamado Permanência, já com a oposição daqueles bispos e cardeais progressistas que ocorriam nos anos 70 e até antes, não é? 60, 70, 80, e eles fizeram esse combate. E eu diria, eu graças a Deus tive a possibilidade de conviver com ele, e ele dizia-me sempre, António, tudo o que nos ocorre com a autorização de Deus e concorre para o nosso bem. E eu nunca mais me esqueci disto. Concorre para o nosso bem. E, portanto, pensar de uma forma ateia, materialista, de que Portugal existe, porque há um brutamontes que se revolta contra a mãe, porque a mãe vivia amancebada com um poderoso conde galego, e que resolve ir por aqui abaixo com os peregrinos para a Terra Santa. Os cruzados eram peregrinos, penitentes, que vinham a Santa e atravessavam isto, e ele aproveita aquela corrente migratória e vai até Santarém e até Lisboa. Que isto aconteça sem uma mão divina, sem uma autorização divina, é pura e simplesmente uma alternativa que não é a minha. Então, professor, desculpe só fazer aqui já que está a falar nisso, o professor acredita, por exemplo, no milagre de Ourique, no sentido literal? Eu não sei quer dizer, não sei porque eu não tenho dados para poder dizer isso. Deus, há uma coisa que a gente tem que perceber. Deus faz os milagres que quer e não tem que pedir autorização aos palermas dos humanos racionalistas para poderem fazer só não, nem sequer aos prelados da Santa Madre Igreja. O Espírito Santo sobra onde quer. Portanto, vamos lá não inverter os papéis, que é uma coisa que acontece muitas vezes até na Santa Madre Igreja. Até agora, na decadência da Santa Madre Igreja, continuamos com o dedo no ar a dizer o quê? Mas Deus, os milagres eucarísticos. Calma, vamos analisar. Era o que faltava. Quer dizer, há uma ausência de fé que, a partir de um certo momento, se torna irreverente e, a partir de outro, se torna herética, quase, não é? Portanto, é preciso estes senhores terem tino, porque Deus existe e há um julgamento, ao contrário do que dizem certos prelados e certos responsáveis da Igreja Católica. O inferno não está vazio, como diz o Papa Francisco, está muitíssimo enganado, e espero bem que não tenha que ver o engano em que pôs a Santa Madre Igreja, com esta frase. Não está vazio. O inferno está cheio
E vai continuar, porque ainda por cima, aliás, isto é extraordinário, já que estamos a falar de milagres. Fátima, o que é a primeira coisa que Nossa Senhora mostra aos pastorinhos? O inferno. Quer dizer, portanto, estamos aqui, a Mãe de Deus, a nossa rainha, a rainha do universo, é um ser trágico, fascínio, é o Drácula, que vem aqui, escolhe 3 pategos que não sabiam ler nem escrever e aterroriza-os com a visão do inferno, para onde vão as pobres almas que não têm quem se sacrifique por elas. Isto é tudo mentira. Portanto, aquilo é um ato de tortura, de bullying em relação a 3 putos analfabetos. Isto não tem pés nem cabeça. E a igreja que reconhece Fátima é a mesma igreja que vem dizer que não há inferno e que está vazio. Está tudo doido. Está tudo doido. Bom, portanto, voltando a Ourique. Eu penso que haverá qualquer coisa, eu não sei dizer, a visão da mão de São Miguel é ou não verdade? Não sei. Agora, nós guiávamos um pouco pela lógica do Santiago, não era? Santiago aos Mouros. Santiago porquê? Porque era o grande profeta, é o grande apóstolo da Península Ibérica, foi o apóstolo que veio para cá, primo Nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo cá, né? Cristo, e, por cima, ocorre aqui a primeira, que nem sequer é uma aparição, uma bilocação, uma aparição, mas que é uma bilocação de Nossa Senhora em Saragossa, Nossa Senhora del Pilar, a dizer, não te vais embora, sem deixares aqui uma série de apóstolos para continuar a igreja, e ele deixa ficar bispos em Portugal, esteve em Portugal, vem a ser Portugal, e em Espanha, totalmente, e deixa bispos espalhados por todo lado. Portanto, eu presumo que alguns deles têm a ver com bispados nossos, provavelmente Braga, não sei dizer ao certo, mas enfim, é razoável assumir isto, e eu diria, então, isto tudo acontece, nós temos esta presença da Imaculada em vida, aqui para cristianizar isto, e isto depois a seguir é tudo barrete, e não tem pés nem cabeça, e isto não é a terra de Santa Maria. Bom, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, e portanto acho que houve uma intervenção do céu para apoiar, no fundo à maneira antiga, não é? Esta gente é curioso, eu não quero dar nomes porque fico tão conjuntado que não apetece-me dizer os nomes, mas não digo. Esta gente que não acredita nisto pressupõem que o Senhor dos Exércitos, não é? O Deus Sabaoth, ou Sabaoth, quer dizer Senhor dos Exércitos, que ainda se dizia, e que nós agora mudamos o Sabaoth, mas dizia-se na missa em latim, esse Senhor dos Exércitos morreu ou envelheceu, como dizer, a velhice do Padre Eterno, lembra-se desse escrito herético, salvo erro do Antero, não era? Do Antero de Cantal, não sei. Enfim, de qualquer maneira, esta coisa, este Padre Eterno é sempre o mesmo. E o Padre Eterno, curiosamente, não é assim, ajudava o povo eleito a vencer, então, há inúmeras passagens na Bíblia, a vencer os exércitos inimigos, não é? Sim. Os amorreus, filisteus, por aí fora, não é? Às vezes, os filisteus que é a faixa de Gaza. Sim. De maneira que, se calhar esta coisa não está bem explicada, se calhar o Senhor dos Exércitos continua a intervir enquanto tal, se calhar o Senhor dos Exércitos, ele o que não precisa, muitas vezes, é de um exército muito poderoso, não precisa de um exército aparentemente vitorioso. Eles estavam sempre em minoria, o Golias era maior do que o David, mas, até para isso, para mostrar a capacidade, não é verdade, da intervenção divina face a quem defendia o lado justo. Bom, portanto, porque é que connosco não há de ter acontecido o mesmo? Porque é que connosco não aconteceu o mesmo? Eu quero acreditar, insisto em acreditar que sim. Agora, foi exatamente
naquela pedra, como diria o nosso bom professor, enfim, ou se foi noutro sítio, ou enfim, não vale a pena entrarmos por aí, não é? Eu penso que alguma coisa terá acontecido, alguma inspiração terá acontecido, in limine é mesmo um milagre, há uma visão que ele teve, enfim, que lhe deu ânimo para poder prosseguir, muito bem, porque é que não? O que é facto é que aquela empresa já é de si uma empresa extraordinária, não é? Quer dizer, Sim, sim. aqui entra de barco pelo Tejo, toma conta do Castelo dos Mouros, toma conta de Santarém, quer dizer, tudo isto já é uma empresa absolutamente extraordinária. Portanto, não me custa nada a acreditar que seja verdade. Segunda questão, o que é que me parece? É que isto continua, isso não ficou, digamos, na mão do Dom Afonso Henriques, não é? Isto depois continua na sucessão da nossa história, até porque há uma devoção sistemática de honra e louvor, sobretudo à Mãe de Deus, que eu acho que é uma coisa extraordinária do povo português. É o marianismo, não é? O Os nosso. espanhóis também tinham isto. Nós passamos isto ao Brasil, isto está tudo a cair, por todo lado, não é? Uhum. O Brasil, que é a terra de Vera Cruz, tem um culto mariano que nunca mais acaba, já reparou? A palavra Vera Cruz foi traída, que era o nome original, Vera, verdadeira cruz, por Brasil, que é uma madeira que um judeu vendia para fazer tinta, enfim, pronto, vale o que vale. Fernão de Loronha era o grande developer daquele negócio inicial do Brasil. Mas o que é facto é que Nossa Senhora Aparecida, enfim, quantas e quantas fórmulas extraordinárias do culto mariano nós levamos para o Brasil, que ainda subsistem por causa do povo, mas que estão tão esquecidas de quem manda, não é? Quem manda traiu, de certa forma, esta herança. Como cá. Embora no coração do povo subsista, é extraordinário ver como é que em casa de pessoas pouco praticantes, está uma Nossa Senhora de Fátima, algures, está um Imaculado Coração de Maria, está não sei o quê, lá está, não é? Esta devoção que nós temos pela Mãe de Cristo é extraordinária e penso que vai ser uma das alavancas da ressurreição de Portugal, não é? Não é por acaso que isto é um país tão mariano, não é por acaso que permanece, apesar do esterco, um país tão mariano. Portanto, por esse lado, eu tenho aqui uma esperança de que, enfim, as coisas, isto dá uma volta, mas dá uma volta com sacrifício, vai ter que dar, porque nós vamos, o tal pequeno resto, eu não me quero transformar em bom, era o que faltava, mas o pequeno resto que fizer a batalha vai ser, como é que é a palavra bíblica, vai ser tratado como o ouro, não é? Purificado, tem o nome, enfim. É refinado, não é? Exatamente, vai ser no fogo como o ouro, não é? Como a prata. Portanto, vai ter que passar por esta purificação. Bom, mas enfim, Portugal começa assim, ressurge assim, veja bem a crise 1383-85, lá aparece esta devoção. Em 1640, claramente com a coroação de Nossa Senhora Rainha de Portugal. E é curioso, pouca gente sabe, mas eu tenho cá um documento que prova isso. No auge do PREC, no auge do comunismo, daquele ano comunista de 1974-75, o presidente Costa Gomes, Francisco António da Costa Gomes, mais tarde Marechal Costa Gomes, juntamente com o senhor Dom Duarte, que ainda está vivo, Sim. Fizeram uma cerimónia, suponho que na sede da Presidência da República, para de novo confiar Portugal ao Imaculado Coração de Maria e à nossa Rainha e Padroeira. Isto é absolutamente extraordinário. Assinaram um documento, e eu tenho uma fotocópia grande e moldurada desse documento, com testemunhas, assinado pelo Marechal Costa Gomes e pelo Sr. Dom Duarte. E, nessa altura, a seguir a isso, virou
a Revolução Comunista. Não tem nada a ver com isso, claro. É claro, a gente tem sempre uma boa explicação ateia para Até. não achar que o céu intervém, não é? Até está na moda dentro da igreja agora. Eu estou a ver imensa gente importante, nos olhos deles e do mundo, a achar que isto é ridículo. Mas o que é facto é que isto ocorreu. Isto é um facto histórico. Quer gostem, quer não gostam de ouvir. Mas o Sr. Dom Duarte está vivo e é testemunha, podem perguntar. Professor, já que fala nisso, até tenho uma pergunta. Faz o obséquio. Obrigado. Não, estava a falar dessa expressão muito bonita, e é verdade que nós, em qualquer parte do país, seja no mais profundo interior, seja na grande cidade, nós temos essa omnipresença quase da imagem mariana, que é muito bonita e que se espalha por todo o país, como estava a dizer, e qualquer pessoa pode comprovar. Ahm, e gostava de ressaltar isso e depois perguntar uma coisa. Há bocado disse que digamos assim, esta missão portuguesa não estava só na mão, ou não tinha ficado só na mão do Dom Afonso Henriques. Eu pergunto ao professor quem é que acha que foi o último português que recebeu e foi digno de receber essa missão nas suas mãos. Eu dei-lhe o exemplo. Estes dois eram. O Sr. Dom Duarte, não, porque enfim, é uma pessoa que nós conhecemos e que, em princípios, conhecemos. Agora, o General Costa Gomes, Presidente da República, eu, palavra de honra. Aliás, um dia escrevi um artigo, tive que vir a público, e escrevi um artigo, não sei em que jornal, já não me lembro, que era assim: peço desculpas, meu general. Em que eu digo, eu disse, fazendo dizer mal de si, porque achava que o senhor era o francês, chamavam-lhe o Chico Cortiça, porque boiava por todos os lados. Pois, afinal, o senhor fez isto, com este ato, eu vejo que estou profundamente enganado, peço-lhe desculpa, a mulher dele estava presente nesse ato, peço desculpa e peço à sua mulher desculpa e peço desculpa a toda a gente por ter enganado as pessoas, porque afinal o senhor portou-se como um digno português de enfileirado nisto tudo, está a ver? E estamos no século XX. E antes disso, e aí temos um problema. Eu acho que o liberalismo começou a assassinar esta herança. O maluco, a minha família, de um lado era miguelista, do outro lado era liberal, como acontece com quase todas as famílias. Não é? E eu gosto mais dos miguelistas, peço desculpa. Sim, eu também. Apesar dos liberais, mas enfim, peço desculpa. Mas estão aqui todos pendurados, liberais e miguelistas, todos pendurados, porque isto é uma história da família, não é o que a gente gostaria que fosse. A história não é o que a gente gostaria que fosse, é o que foi, concretamente, e dela é que se tem que tirar a lição. Agora, se formos a ver, o exagero, enfim, até às vezes que ultrapassa a razoabilidade do senhor Dom Miguel e da mãe dele, a Carlota Joaquina, eram às vezes um pouco fora de época, eram um bocado excessivos, teriam coisas enfim, de censurável, não estou a santificar nenhum nem outro, mas esses, apesar de tudo, mantiveram a tradição. E a tradição é um aspecto que é fundamental para a própria religião. A palavra religião vem do latim religare. Ligar outra vez. Está a ver? Portanto, é preciso ligar. E o religar é uma tradição também, não é? Esta coisa que se está a fazer agora, que é uma atitude iconoclasta de espatifar tudo para estar de acordo com o mercado. Portanto, quando o mercado mudar, muda de novo a verdade. É uma atitude iconoclasta e absolutamente suicidária para nós, não é? Porque tudo o que é difícil deita-se fora, era o que faltava. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio cá para nos mostrar que o caminho era tortuoso e difícil. E perguntou aos seus mais próximos colaboradores, que eram os apóstolos, e tu estás disponível para beber o cálice que eu vou beber? Como é que é? Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Todos eles, tirando São João, foram mártires. Torturados. Um foi crucificado de cabeça para baixo, os outros foram espatifados da pior maneira. Está a perceber? A estrada, escolhei a estrada
estreita, porque a larga conduz à perdição. A estrada larga conduz à perdição. E o que é que estes senhores que mandam agora na igreja e no mundo estão a dizer? Não, não, não. A vida é aqui, gozem o mais que podem, faz o que tu quiseres, não é verdade? Porque a vida é agora e agora é que é preciso tirar proveito. Sabe que desculpe, professor, isso que estava a dizer agora, do faz o que tu quiseres, curiosamente é o grande mandamento É da o lei de primeiro Telema, não é? mandamento do Lavei, da Do Bíblia. Lavei, exato. Que é um tipo, lá está, absolutamente sinistro e que inspirou, inspirou quase tudo o que é hoje em dia, do que o professor vê da indústria de entretenimento, Isso. enfim, do envolvimento político em certas sociedades. Portanto, é essa ideia relativista, não é? Hedonista, faz o que tu quiseres. Isto, É indiferente. Tudo o que tu fizeres está bem, escolhe, é-me indiferente, não é? E se reparar no lugar, na indústria do show business, do rock and roll, não sei como é que se chama agora, é-me indiferente, já mudou de nome várias vezes, aqueles coitados, desgraçados, que fazem pactos com o demónio para terem sucesso, e têm. Porque e tem, o sim, Senhor do sim. mundo concede-lhes isso, não é verdade? Morrem cedo. Já reparou? Não é só a Winnie Winehouse, há uma série deles que morrem cedo. Porquê? Porque é o tal trocar o sucesso imediato pela vida eterna. E isto precisa de passar por outras etapas, que é a desconfiança na mensagem, a desconfiança na promessa. Está a perceber? E é por aqui que veio. E por isso é que eu digo, quando é que isto começa? Olha, isto começa, a meu ver, recentemente, várias heresias ao longo da história, todas elas influenciadas pelo demónio, como é evidente, e que deram rupturas, não é? Deram rupturas terríveis, não é? Mas pronto, algumas até tiveram depois efeitos positivos, outras não. Agora, a última foi havia o enviesamento que o Renascimento trouxe, quer dizer, o Renascimento era inevitável, porque a história é corse e ricorsial, tem um movimento ondulatório, não é? Tem um movimento ondulatório. Seguir a uma época de crise económica vem uma época de expansão, depois da época de expansão vem de novo uma crise económica. Este movimento cíclico, que não se repete, mas rima com o passado, acaba por ter uma equivalência depois a nível dos comportamentos e a nível das posturas e a nível das atitudes. Bom, portanto, a seguir ao Império Romano e ao esplendor da estatuária, ao esplendor da pintura, da escultura, dos edifícios que vinham da antiguidade, que vinham dos egípcios, que passaram para a Grécia no seu esplendor máximo, que passaram para Roma na sua divulgação máxima. E depois entraram em crise, não há dúvida, compara a escultura medieval, seja de onde for, com o esplendor greco-romano, e aquilo é uma sombra, e os edifícios são uma sombra, e os banhos turcos, e não sei se é turcos, como é que chamavam aqueles banhos coletivos, desapareceram, e o esplendor desapareceu, e era inevitável que houvesse uma ressurreição qualquer. E houve no Renascimento. O Renascimento foi muito isto, foi ir à procura dos padrões antigos e pô-los de novo. Mas com isto veio o paganismo. Com isto veio o paganismo. Com isto veio de novo, o Lavei. O Lavei já é antigo. No fundo, o Lavei, o dono do Lavei já é antigo, não é? Faz o que quiser. Sim, o dono, exatamente. Faz o que quiseres. Está no Gênesis. Não podemos comer mas porquê é que não podes comer da macieira? Porque morreremos. Não morrereis. Ficareis como Deus. É sempre esta velha. Ou seja, come agora a maçã e ficas porra. Ficas a perceber a diferença entre a vida e a morte e o caraças e tal. Bom, e portanto, o imediatismo dos sentidos lá veio, parece que lá veio, com o Renascimento e depois com o racionalismo. E depois tudo isto se concentrou
em duas macro-revoluções, qualquer uma delas péssima, no sentido da carambola. A Revolução Americana começou primeiro e que é, digamos assim, o prelúdio de uma espécie de nova ordem mundial. Sim, sim. Está ali. E é muito curioso. Repare que meia dúzia de gajos que fizeram aquilo escrevem uma carta que começa assim: We the people. É a grande Constituição americana. We the people. Espera lá. Então e os índios? Vocês mataram à roda de... Eu não me lembro se são 19, se são 29 milhões de índios. Mas tanto faz. Ou são 19 ou são 29. Milhões de índios. É um extermínio em massa. Uhum. Não, isso não conta. Isso não conta. Isso é a escumalha. São os selvagens, como eles diziam. Ainda no meu tempo havia filmes de cowboys que diziam, vêm aí os selvagens. Bom, portanto, os índios não contam. Muito bem. Então, e os negros que os senhores trouxeram para aqui como escravos, e os outros, e as plantações, e não sei o quê, não, isso também não conta. Então mas we the people, está a ver? Nós, que somos uma elite, que somos uma pequena elite, é que somos o povo. Que já vinha da Europa e eram... Da Europa. Esta atitude arrogante é a atitude arrogante que cria a nova ordem mundial. Nós é que somos os iluminados. Nós é que somos os Illuminatis. Bom, exatamente. É isso mesmo. Ora bem, e depois a seguir, curiosamente, com vasos comunicantes, porque os Lafayettes da história, o Marquês de Lafayette foi combater a Guerra Civil, os franceses ajudaram a combater a Guerra Civil que veio a seguir contra os ingleses, não é? Em território. Sim, exatamente. Ainda hoje há um clube chamado o Clube dos Cincinnati, que são os descendentes diretos das pessoas que fizeram a diferença na independência americana, e há um representante do rei de França, sempre, não é? Bom, Clube dos Cincinnati. Ora bem, depois a seguir foram para a França e fizeram a mesma coisa. É? A tomada da Bastilha, os sans-culottes. Sans-culottes eram os que não tinham cuecas, eram o povoléu ordinário da cidade. E criaram uma guerra civil onde houve uma das maiores carnificinas da história moderna, de que ninguém fala, que é a Vendeia. A Vendeia foi uma espécie de guerra civil de Espanha. Mataram tudo. Ódio à igreja, ódio aos cristãos, ódio às crianças, aos velhos, às famílias. A malta não estuda história. E não lhes ensinam esta história no liceu, nas universidades. Porquê? Porque não interessa. É porque eu acho que também, desculpe interromper, professor, eu acho que contar essa história, digamos assim, uma história proibida, acaba, de certa maneira, por expor essas tais elites que mandam no mundo, não é? Ainda hoje, e que estão a preparar a chegada do anticristo. Portanto, esses... Absolutamente. Não é? Que já aí anda, ainda por cima, não é? Mas isso é outra história. Mas já podemos ir lá, não tenho problema. Agora, sim. Estava a perguntar quando é que se começa a entornar. Eu acho que é a partir daí. E logo, por azar, nós, em certa medida, isto é assim, no fundo, Maria vai com as outras, não é? É a moda, é a força da moda. E, no fundo, o liberalismo que entrou em Portugal, aliás, não, vou dizer isto de outra maneira. Um dos autores que eu mais cito e que eu mais aprecio e de que falava aos meus alunos era do Burke, o célebre Burke. E o Burke não é tanto um contra-revolucionário proativo, mas é um indivíduo que é sobretudo um tradicionalista. E a lógica, ele só escreve contra a Revolução Francesa, no fundo, a denunciar aquilo que está acontecendo na Revolução Francesa, e o que ele diz é muito interessante, é infames estes criadores de uma nova moral e de uma nova ética, matam o rei e deitam fora a Constituição feita pela história e a substituem por uma Constituição lógica, por uma Constituição racional. That's the problem. That is the problem. E isso é o problema da França.
A França, desde então, é a vingança do Máscara de Ferro, nunca mais se encontrou. A França nunca mais se encontrou. Napoleão, restauração, aliás, segundo Império de Napoleão, naquele governo dos 100 dias, depois a seguir vem o Luís XVIII, e depois outra vez o Napoleão III, o Napoleão e a Primeira República, a Segunda República, a Terceira República, a Quarta República, a Quinta República, já querem fazer outra. Porquê? E este pateta deste Macron é, digamos, a encarnação disto. A França nunca mais se encontrou. E nunca mais se encontrou porquê? Porque deitou fora as suas raízes, não é? Está prometido em várias, enfim, visões, o regresso de um rei, de um grande rei, que há de ser o chefe do Renascimento francês e da cristandade. O novo rei Henri V de la Croix. Mas, enfim, isto já são outros patamares que eu terei muito gosto de explorar, mas que não têm qualquer base científica. Tem uma base de fé, mas não tem base científica. Agora, eu acredito nisto, obviamente, devo dizer, não é? Portanto, é um dos que cá está com um pequeno resto, com um pequeno exército, há de derrotar as hostes invasoras, designadamente do Islão. E, professor, já que fala nesse assunto, que é muito interessante, eu confesso que não tinha conhecimento quase dessa, digamos, dessa profecia relativamente a uma espécie de redentor da França. O professor acha que com o seu conhecimento e sensibilidade espiritual e portuguesa que a nossa, digamos assim, mística portuguesa saudosista, do fado, da ânsia pelo regresso de um grande Portugal, também não está enquadrada com um possível regresso à monarquia em Portugal, para restaurar o que é Portugal, ou o que foi Portugal? Eu acho que vai ocorrer, mas vai ocorrer como sempre por arrastamento. Da mesma forma que a estupidez, como eu estava a dizer há bocado, que a estupidez liberal destruiu o nosso país a partir da França. Portanto, a herança francesa é a herança da Revolução Francesa, não é a herança da Restauração. Nós não herdamos a influência do Luís XVIII, não é? Nós herdamos, sobretudo, a influência da asneira, não é? Do liberalismo imposto pela Revolução Francesa, do tricolor. A nossa República é herdeira do tricolor, da liberté, égalité, fraternité. Nós não herdamos aquilo que é a reação francesa, a não ser no tempo do Dr. Salazar, através do Maurras, mas pouco. Ele próprio não foi muito atrás disso. Foi o integralismo lusitano que foi. Agora, eu acredito nisto, nesta visão do Henrique V de Laclau, o novo rei, digamos, que vai esfiar a reação contra a invasão da Europa, aliado ao rei de Espanha. E a gente olha para o rei de Espanha e diz assim, será este tipo? Será aquela menina que não sabe se quer benzer-se, porque foi educada por uma gaja que é agnóstica e ateia? Que é estranho. Fez uma coisa, outro dia olhou para o pai e fez uma coisa que não sabia o que era. Ai, meu Deus. Isto é, Dona Leonor, é isto que vai ser a redenção católica da França, da Espanha católica, não é? A França era a filha primogênita da Igreja, la fille aînée de l'Église, e a Espanha era das poucas monarquias que podia usar branco na presença do Papa. Éramos nós, eles e não sei quem mais, que eram os que tinham reis que ficaram sempre católicos e aliados a Roma. Isto é tudo, hoje em dia, é tudo arcaísmo puro. Eu penso que serão novos céus e nova terra, e eu de ser novos reis, se calhar. Assim como em França, não é ninguém que nós conheçamos. Supostamente, vá à procura. Gedi, é assim um nome estranho, Gedi, enfim, vá à procura das visões que esta senhora teve. É uma senhora, isto tem mais de 100 anos para aí,
Henri V de Lacroix, e, portanto, ela fala sempre que é associada ao rei de Espanha que a vitória se vai dar. Ora, quem é o rei de Espanha? É este? Pode ser. Em termos de idade dá para isso. Mas será este? Parece-me um bocado tímido ou hesitante para o efeito. Não sei. Serão outros os novos reis? Não faço ideia. O que é que está para acontecer de cataclísmico que possa pôr em causa a própria sucessão? Não sei. Nada disso se sabe. Tudo isso são especulações. Agora, a visão dela é uma visão muito consistente, porque ela fala em limites territoriais até onde vai a avançada invasora em França, por exemplo. É uma linha a meio. Curiosamente, repete-se um pouco a lógica da invasão hitleriana, está a ver? Dá-se no resto. Bom, e a Espanha, um pouco a mesma coisa. Não recua até às Astúrias, mas anda lá perto. Portanto, sobre o fundamento disto, tem algum fundamento? Eu penso que tem. E tem a ver com... E agora não quero entrar por aqui, isto é uma especulação, mas é muito interessante. Tem a ver com isto que já está a acontecer. Os meus alunos, há 10 anos, 20 anos, ouviram-me, dia sim, dia não, falar: cuidado com os vulcões submarinos da Europa, cuidado com os campos Flegrei, cuidado com os vulcões de Itália, cuidado, isto tudo vai alterar a Terra. Eu penso que já temos 2 grandes vulcões submarinos a rebentar, um deles é em Santorini e o outro é os campos Flegrei, como eu sempre disse, porque aquilo é um vulcão que rebenta e depois cria efeitos de arrastamento. Sem falar nos Estados Unidos da América, não é verdade? Atenção, não é? Temos que ter também atenção a quantidade de possibilidades tectónicas que há nos Estados Unidos da América. Portanto, eu penso que tem a ver com uma convulsão da própria natureza, de que Deus se vai usar mais uma vez, porque o dilúvio não foi uma coisa espontânea. A chuva de enxofre, que ainda hoje está no chão de Sodoma e Gomorra, não foi espontâneo. Foi um castigo, não é? Portanto, se Deus utilizou, o Senhor dos Exércitos, não é verdade, utilizou esta fórmula para o afundamento de cidades que estão no meio do mar, algumas no Mediterrâneo, por exemplo, não foi por acaso, não é? Nada disto foi por acaso. Ele próprio profetizou a destruição de Jerusalém. Portanto, o próprio Cristo. Portanto, não é impossível que utilize outra vez fórmulas destas para salvar as almas, não é? Porque a vida não é aqui. Isto aqui é uma espécie de exercício pelo qual temos de passar todos, aonde se ganha ou não o direito a receber o mérito através do sangue de Cristo. É por aí que vai. Nenhum de nós tem capacidade de salvar. Isto é um erro completo de algumas fórmulas que são falsas de religião. Nós não temos capacidade de abolir, de neutralizar um pecado venial. Portanto, como dizem os protestantes de uma forma exagerada, e dizem bem, o mérito da salvação é sempre do sacrifício eterno de Cristo. Ponto. É daí que vem. Não vem de outro sítio. Não vem de mais nada. Agora, Deus quer que a gente faça um caminho para poder ser utente do sacrifício. E isso é que é o juízo. O juízo particular que vamos ter é o julgamento perante. Agora, compramos o direito ao bilhete? Não. É sempre mercê divina. É sempre bondade a mais do bom Deus. Não é verdade? Porque nós não temos direito a ser salvos. Nós temos a esperança de ser salvos e temos a possibilidade de trilhar um caminho que convença a justiça divina a conceder-nos o mérito, o bónus da salvação. É por aí que vai. Isto parece-me um discurso realista. Quem é que na igreja faz este discurso? Sim, é verdade. No topo. Não, fala-se do clima, não é verdade? Fala-se dos pobrezinhos e dos imigrantes. Quem é que fala disto? Ninguém. Quer dizer, a missão de salvar almas, a igreja deixou de a ter.
A missão de salvar almas olha que se lixe, isto é uma coisa, salvar almas é secundário. E o professor acha que, desculpe interromper, que isso que está a falar, que é muito pertinente para nós católicos e para o nosso país de tradição católica, graças a Deus, o professor também claramente identifica essa crise espiritual da Igreja aqui em Portugal, porque nós vemos Todo lado. muitos bispos que dizem coisas que nos preocupam, não é? Eu digo-lhe uma coisa, eu gostaria, coisa que vai ser impossível, gostaria de ter uma estatística feita no clero, não é no povo de Deus, parece que já existe feita, vale o que vale, mas no clero, de quantos bispos e sacerdotes é que acreditam na presença real? Sim. Na transubstanciação. Sim. E se calhar ficaríamos horrorizados com a resposta. Ora, um gajo que não acredita na essência do legado, que é essa, a essência do legado é essa. Epá, está aqui a fazer o quê? É um tipo de ação social? É um perito em climate change? O que é que está aqui a fazer? Está a perceber? O que é que está aqui a fazer? É um assessor de fé diver. Repare, as celebrações ditas eucarísticas na igreja atual são shows. Não fazem parte de uma coisa que eu chamo entertainment. Uhum. Não são mais, não, perderam aquilo que era fundamental. E isto é um processo lento, gradual, que até começa com a Contra-Reforma. Eu percebo que a Contra-Reforma teve uma ideia politicamente ousada e correta, que é, correta do ponto de vista deles, que é, vamos transformar as igrejas em show e vamos contrariar a reforma protestante do simplismo, do miserabilismo das igrejas luteranas que não têm nada, não sei o quê, numa exuberância. Está aqui com uma luz terrível, eu não sei como é que dou a isto, de uma exuberância de festa, órgãos barrocos. E agora a seguir, pinturas do melhor que há, estatuária do melhor que há, roupas do mais bonito que há. Pouco à forma ortodoxa. E vamos épater le bourgeois. E isto vai ser, para aqueles povos que não percebem nada disto, uma forma airosa de espetáculo que vai trazer pessoas aqui. Bom, é verdade, mas também trouxe. Mas quer dizer, em certa medida, isto trouxe um antídoto e é um pouco a lógica de hoje, não é? A lógica de hoje. Sabe o que é que faz mais falta nas missas hoje? Silêncio. Professor, ainda bem que diz isso. Diga isto a um padre de hoje. Diga isto a um era isso que eu... de hoje. Olha, ainda bem que falou nisso. Era isso que eu lhe ia perguntar, e o professor antecipou-se, que é, repare que há exatamente, há momentos em que uma pessoa numa missa precisa exatamente disso, do silêncio, para estar em profunda oração com Deus, em diálogo com Deus, e nunca há espaço, ou seja, há sempre uma musiquinha a mais, há sempre uma guitarrada a mais, há sempre. É ou não é? Não, e tudo isto é a igreja horizontal, está a perceber? A igreja deixou de ser vertical, passou a ser horizontal. Repare, as igrejas antigas, veja a Notre Dame, tem uma altura que não acaba. Para quê? Para criar uma elevação, corações ao alto, está a ver? As igrejas de hoje são anfiteatros, são planas. O que interessa é o público. O altar está voltado para o público. É um entertainment. É as criancinhas que andam a correr nas filas a dar beijinhos da paz às tias e às sogras e às primas e a não sei quem, e palminhas e o caraças. Isto é tudo horizontalismo. Então e Deus? Deus não, Deus tira-se dali, porque isto está no centro da missa, é muito complicado, e arranja-se ali um corredor lateral e mete-se naquele cantinho que chega muito bem. E o sacrário desapareceu. Onde é que nós estamos? Está a ver onde é que nós estamos? Professor, conhece
desculpe interromper, que o professor conhece um professor, um brasileiro. Agora não ouvi com a cadela aos gritos, não percebi. Não, não faz mal. Uma vez eu tive uma conversa com um professor, também o professor Carlos Nogué, do Sim, Brasil. sim, sim. Pronto, e estávamos a falar da questão também da própria estética, ou seja, nós compararmos, quando eu estava a falar de Notre Dame, nós compararmos aqui algumas construções que nós temos, góticas, barrocas, aqui em Portugal, comparadas a alguns anfiteatros, como fala, que é aquilo não passa uma imagem de sacralidade, não é? Aquela igreja nova de Fátima, que eu não sei como é que se chama, aquele queijo que fizeram lá no fundo, que era um anfiteatro, aquilo é um templo católico, porquê? Porque a gente diz que é, não é? Que é em Fátima. Já viu o crucifixo que está cá fora? Aquilo é uma monstruosidade. Sim, Uma sim. monstruosidade. Monstruosidade. De maneira que tiraram a cruz alta, e sabe onde é que ela está? Deitada no chão, no Cristo Rei, cá fora. Uhum. Serraram-na, puseram-na deitada no chão no Cristo Rei, vai lá ver. Portanto, epá, isto não é por acaso, isto não é por acaso. Há aqui uma fieldade que não é por acaso. Há aqui um vazio que não é por acaso. Há aqui uma arquitetura que não é por acaso. Não é por acaso, é intencional. É intencional e é, em certa medida, não, eu não te sirvo. Isto é para nós, não é para ti, pá. Isto é para a gente se divertir. Isto é um entertainment. E quando a gente tira o foco principal, que é a Eucaristia, que é o sagrado, que é o nosso Redentor que está ali, né? E cria toda uma diversão de palminhas e de saltitanços e de cacas e de meninas que andam a cirandar de um lado para o outro, o desrespeito com que se tratam as sagradas espécies, os sacrilégios com as comunhões na mão dadas. Eu outro dia estava numa missa e disse: este gajo acha que está a distribuir, era um padre, bolachas de Maria. Está a distribuir bolachas de Maria. Epá, e a seguir há um filme, ainda agora feito, de um tipo a fazer levantar as mãos e a roubar a hóstia. Sabe-se lá para quê. Pô, sim, sim, sim. E enquanto isto não acabar, e eu pergunto-lhe isto, Deus não vai castigar esta geração. De certeza absoluta. O Papa Francisco diz que Deus não castiga, não é bem verdade. Deus castigou toda a vida e vai castigar. Há uma identificação entre, porque Deus não se pode contraditar. Deus não pode ser ele e o seu contrário. Aliás, ele próprio diz isto: um reino dividido contra si próprio não subsistirá. Uma casa dividida contra si própria não subsistirá. Portanto, é óbvio que Deus não se pode virar contra si próprio, que não subsiste. Ou seja, não pode haver uma antinomia entre misericórdia e justiça. Porque Deus, Claro. se contrariar a justiça, ou a justiça contrariar a misericórdia, estamos lixados. Temos um Deus que é sim e não, que é yin e yang. Não, a justiça e a misericórdia são um. Um. Está a perceber? É só um. Não se pode contraditar. Deus é absoluto, absoluto. É um. E, portanto, agora, a malta, no fundo, o que não quer, e estes desgraçados, não tem outro nome, destes bispos e destes cardeais, e não digo mais do que isto, estes desgraçados destes bispos e destes cardeais, não perceberam que estão a arrastar almas para a perdição pelo seu mau conselho, pelo seu mau exemplo, e que eles próprios põem a sua existência futura em risco, porque ai deles, não é? Há um tipo que escolhe ser apóstolo para vir fazer estas malfeitorias deliberadamente, conscientemente, sistematicamente, reiteradamente. Tem uma responsabilidade maior do que o incauto que se deixa enganar. Mas, enfim, e por isso é que digo, vem aí uma outra coisa que também já agora aproveito, já que estou em dia de falar destas coisas que não é o meu hábito. O último ato de grande misericórdia de Deus vai ser o aviso. O aviso. O que é o aviso? O aviso é uma paragem do tempo, não sei como é que ocorre. O tempo para durante 20 minutos,
incluindo os aviões, param no ar. Não sei como é que isto acontece em termos físicos, não me perguntem, é meio diferente. E cada um de nós, de qualquer parte do mundo, mas eu vivo na Guiana, no meio de uma árvore, qualquer um de nós. Eu sou muçulmano, não sei onde, eu estou no Tibete. Qualquer um de nós vai ver a sua vida pretérita toda à luz da justiça divina. E é a última oportunidade de conversão que Deus dá ao mundo, num sentido assim amplo. A partir daí, como isto decorre da colisão de dois astros, de um sinal no céu que avisa e que vai formar uma espécie de cruz, e como isto decorre disto, a seguir a ciência, olha, fica já aqui gravado, quer dizer, ninguém disse, olha, houve um que disse, a Está aqui ciência, dito. logo a seguir dizer, isto foi uma alucinação coletiva provocada por um flare solar. Houve um flare de grande intensidade que rebentou com as eletricidades e tudo e que provocou uma alucinação coletiva. E há muita gente que vai acreditar neste barreto. Agora, vai ser a última oportunidade de cada um. E vão-se criar aqui 3 grupos. O grupo dos que são melhores, que aproveita a circunstância para melhorar. Eu já nem me lembrava. Então, mas isto era pecado. Olha, não me lembrei. Está a ver? Porque há coisas que não se lembra que fez. Porque, por exemplo, omissões. Eu, hoje em dia, ando à pesca para trás, ando a fazer o rewind de que, deixa cá ver o que é que eu ainda não confessei. E há coisas que eu, por exemplo, omissões, a gente tem muita dificuldade em lembrar-se das omissões, porque eu não fiz, mas, por exemplo, há um conjunto de pessoas que estão a fazer bullying quando eu andava na quarto ano, na terceira classe, ou no é o outro, e eu não disse nada, porque era chato. Não tenho nada com isso, mas devia ter dito. Está a ver? É uma omissão. Sim, é uma omissão. Então, e isto não é nada? Está a ver? E há uma data destes recantos que a gente vai ver. Mas pronto, aqueles que estão numa linha de aperfeiçoamento dizem, ainda bem que vi isto, porque olha, não me custa nada confessar isto. Já disse isto em público até. Estou a dizer em público. E, portanto, não me importa nada de confessar isto. Agora, há uns que são maus e que vão ficar furibundos, os maus, aqueles que cometeram a sua alma ao outro lado, ficam furibundos porque percebem a eficácia que isto pode vir a ter. E há uma grande maioria de mornos, gente que não é quente nem fria, que num primeiro momento se arrepende e num segundo momento volta aos seus vícios e aos seus hábitos por uma questão de ternura pelos vícios, de afeto àquilo que é cómodo, àquilo onde se instalou. E, portanto, há muita gente que, apesar de ter visto... lembra-se de uma passagem dos Evangelhos, quando Cristo diz... já não me lembro o que é que foi, em que o povo diz assim, as tuas palavras são difíceis. Sim. As pessoas saíram e nunca mais voltaram. Saíram e nunca mais voltaram. E ele pergunta aos apóstolos, e vós também quereis ir? E o Pedro, que era todo impulsivo, disse, mas para onde que só tu tens palavras de vida eterna? Quer dizer, a maior parte fugiu. Viu as ressurreições, viu a multiplicação dos pães, viu 2 vezes, 3 vezes a multiplicação dos pães, viu a festa, viu tudo. Não é? A ressurreição do filho do centurião, da filha, disto, daquilo, do criado. E, perante aquilo, não, isto também já não quero. Isto já é demais. São os que viram e depois desistiram. Não é? E houve gente desta, que com certeza que foi veiar o próprio Cristo no caminho para o Gólgota. Não é? Foi veiar. Aquele que com as palmeiras. Uma semana antes. Bom, portanto, a humanidade é isto. Mas isto é um ato de grande misericórdia. Porquê? Porque é a última hipótese que Deus dá à humanidade toda, sem exceção. Mas eu vou num avião. O avião para no tempo. Eu não sei como é que se para o tempo, não me pergunto. São 2 astros que colidem. Enfim, pode ir ver isto depois. Se quiser, eu digo de onde é que isto aparece. Sim. É muito interessante. Muito interessante. É uma cruz gigantesca no céu, como pré-aviso, e a seguir
desenrola-se estes... São 20 minutos à roda disto, em que nós vamos ver o filme da nossa vida toda em 3D, não é? Em 3D, e em que a gente vai ver à luz daquilo que é, e vamos ter aquilo que é o julgamento da nossa consciência se morrêssemos naquela altura. É claro que vai deixar gente desesperada, a gente vai morrer com o susto, mas ninguém morre por causa do incidente em si. Bom, portanto, nós estamos numa época, eu devo dizer, há um amigo meu que está aqui agora em casa, numa das minhas casas, aqui à hora, eu tenho várias, está uma espécie de aldeia. Uhum. E o tipo disse-me assim: ó professor, ainda o outro dia, anteontem ao almoço, ó professor, já viu que sorte termos nascido neste tempo? E eu digo: exatamente, meu caro. Que sorte, eu agradeço isto sistematicamente a Deus. Que bom eu fazer parte desta... Pronto, não é uma geração, porque são várias, você não tem a minha idade, não é? Mas que bom eu estar vivo neste momento, não ter nascido em 1271 ou na pré-história, que bom estar cá neste momento, porque isto é o momento da história, é um dos grandes momentos da história, não é? E, portanto, único, não é? Ímpar, em que vamos ter a presença do anticristo, em que vamos ter a luta final, em que vamos ter... E tudo isto se desenrola. Se você, eu sei que faz isso, mas se os nossos espectadores, nossos amigos, olharem para a realidade histórica com estes óculos, às tantas começam a ver, espera lá, então já estou a perceber porque é que está a arrebentar Santorini, já percebo porque é que vai arrebentar Yellowstone, já percebi porque é que vai arrebentar a Itália, já percebi porque é que está a acontecer isto com a Rússia, já percebi porque é que está a acontecer isto com a França, já percebi a escumalha que está em Espanha, já percebi o nojo que está em Portugal. Isto tem tudo a ver com o bouleversement, não sei como é que se diz isto em português, a reviravolta da história que Deus está a imprimir nesta época, não é? E, portanto, é uma época convulsiva. E no fim ganha, mas não é a nossa contra-revolução, ganha uma contra-revolução, que é a contra-revolução de Deus, que é uma época de paz, não é o fim do mundo, não é? É uma época de paz, morre a maioria da humanidade, mas fica um terço, não é mau, e fica uma época de paz com gente que é fiel a Deus, com uma igreja pobre, mas reconstrutiva relativamente àquilo que é a missão da própria igreja, dos evangelhos, da evangelização, e uma nova época de monarquias, que eu fico muito contente com isto, não é? Também. Eu achei que ia só ter monarquia no céu. Eu digo sempre aos meus ouvintes, pá, cuidado aí com os ateus, porque no céu é uma monarquia. E o inferno também é. Portanto, não se safam, não é? Monarquia tenebrosa, mas é uma monarquia, não é? Aquilo não é democrático, não é? E no céu é uma monarquia. Deus é rei. Cristo é rei. Nossa Senhora é rainha do universo. Está a ver? Há uma hierarquia. Os anjos não são todos iguais, mas ninguém se importa de não ser igual. As almas não terão todas a mesma veste. Um mártir anda vestido de uma cor mais encarniçada e os outros andam de outra cor. Não interessa. Ninguém tem inveja de ninguém. Todos se louvam na nova existência e há uma espécie de hosana permanente que, aliás, ressurge através do Cântico dos Anjos, de que já há gravações online. As pessoas podem ir à procura e encontram algumas formas de gravação, porque Deus dá-nos estes exemplos. Só que a malta, sei lá, quantos bispos é que o senhor conhece que falam dos milagres eucarísticos? Nunca conheci nenhum. Infelizmente, professor, na minha experiência, na minha ainda curta experiência, eu ainda não tive muito poucas, conto pelos dedos, as vezes que um sacerdote tenha, já falando em sacerdotes, tenha falado nisso. Nós temos cá vários, estão guardados, estão pedaços de pano, Sim. com sangue, sabe? E o que fizeram? Sabe o que é que fizeram? Eu acho que isto foi do sudário. Houve mas tudo isto é ocultado. Satanás é trevas no presente, não é trevas só no futuro, é trevas permanentes. Então deita trevas sobre isto e depois tem a colaboração dos média, desta coisa toda.
foram buscar ao sudário um pedacinho de sangue, não é? Deixaram tirar. E um professor judeu levou esse pedacinho de sangue para ser examinado em 2 institutos judaicos e para saber o que era. É sangue com ADN judeu, não pode deixar de ser, não é? Sim. E o mitocondrial não sei agora explicar, é tudo judeu, não é? Pronto, são os judeus da Judeia, não são os judeus de Israel. Portanto, havia 2 reinos, o norte e o sul. O reino do norte era Israel, do sul é Judá, e pouco mais. Tem aquela tribo pequenina do São Paulo, como é que chamava? Aquela tribo mais pequenina. A tribo de São Paulo. Não era de Dan, pois não? Não. Bom, eu não me lembro. Portanto, só tem isto. Era das tribos do sul, portanto, obviamente é da casa de Judá e Levitas, são os sacerdotes, né, assim, e depois, do lado masculino, não tem nada, veja bem isto, não tem nada a não ser um cromossoma Y que não existe na genética da Terra. Isto é extraordinário. Isto é impressionante. O homem, o professor, que era professor, catedrático, não sei de quê, destas coisas, não é? Converteu-se à pala disso. Disse, epá, isto não pode ser. E ele disse, não. E o mais curioso, sabe o que é? É que as células estão vivas. É extraordinário. Não é? Isto é extraordinário. E isto é ocultado. E os milagres eucarísticos são todos ocultados. O único que não é ocultado é aquele que aparece, não é? Quando há a liquefação do São Januário, do sangue de São Januário. Do São Januário, sim. Aí vai lá, mas é folclore, já é folclórico, não é? O Papa vai lá e aquilo liquefaz-se. Este ano não se liquefez, significa guerra. Quando não se liquefaz, há uma convulsão, ou há uma coisa qualquer, catastrófica. Portanto, isto tudo é ocultado porquê? Porque não calha, porque não convence o século, porque as pessoas não querem. Faz o que tu quiseres. E isto é contra. Não é? Porque de repente, volta tudo atrás. Rebobina tudo ao contrário. Tá? Portanto, a gente não pode fazer o que quer, afinal, espera lá, calma. Então há aqui quem manda. E o que é que quem manda diz? E depois começa por ser ao contrário. Não é? Está quieta, vai-te embora daqui. Está a ser. Portanto, é muito complicado. É muito complicado. Vivemos numa época interessante em que nós, o meu amigo e eu, que não somos desta arte, temos que andar a evangelizar por meios extraordinários que não pertencem à elite mundial, que isto não é nosso também, não é? Mas pelo meio vai tocar alguém. E é esse alguém que a gente quer que toque e pronto, não há mais nada. Professor, olha, depois da fabulosa explanação que está a fazer, eu não tenho problemas nenhum em dizer. Já me arrepiei aqui várias vezes. Portanto, a sua explicação tem quase um toque de sideral, é uma coisa extraordinária. E, e a sério, professor, eu aproveitava para lhe perguntar, porque já estamos a ficar sem o nosso precioso tempo, que não é nosso, no fundo, mas estamos a ficar sem o precioso tempo. Queria fazer, se calhar, uma última pergunta em jeito de conclusão, porque tem a ver com o lema da Associação As Esquinas, que é por portugueses mais portugueses, por cristãos mais cristãos. Nós já falámos aqui da parte, aprofundadamente da parte da cristandade, e eu perguntava, no fundo, o que é que o professor diria aos nossos espectadores, telespectadores, o que é que diria, como é que um português pode ser mais português, na sua essência? Ora bem, eu penso que o nosso país tem várias crises, esta não é uma, não é a única. É claro que a gente vive nela, sente-a mais do que as outras, não é? Mas houve outras crises trágicas em Portugal. Portugal mas quer dizer, eu não consigo desligar isto do que disse antes. Claro. Se Portugal tem uma missão divina, é preciso que todos nós a retomemos.
não é? É preciso que quem está por baixo retome, quem está por cima retome. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer é, primeiro, fortificar, e com grupos destes, consolidar uma nova geração. Vocês, quer dizer, eu já tive a minha vez, já fui deputado monárquico na Assembleia da República, já fiz propostas que os outros viram de revisão constitucional, que foram chumbadas, mas tiveram que chumbar. Está a perceber? A função, quando nós, meia dúzia de deputados monárquicos estavam lá, foi a de impor uma coisa que teve o triplo da votação, com votações de tipos do PSD e não sei o quê, que não deu nada, mas que marcou, ficou lá. Há de ter marcado alguém. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer o bom combate. Primeiro, fazer o que eu fiz quando era miúdo. Quando era miúdo ou quando tinha a sua idade, fazia igual. Que é aprender os fundamentos da Portugalidade, a vantagem da Portugalidade, o sentido da Portugalidade, a universalidade da Portugalidade, tudo isso. Isto é um quintal para nós, sempre foi para fora, sempre foi para os outros. E a seguir, constituir uma rede, e isso é a vossa geração, uma rede que nós não tínhamos. Nós tínhamos telefones fixos, não é? E telegramas e cartas. Uma rede que aqui se pode fazer com maior facilidade, de gente que quer tomar conta das rédeas do futuro. Porque se nós não mudarmos, isto não muda. Está a perceber? Se as pessoas disserem assim, vou-me embora, quero lá saber, vou tirar um curso qualquer de enfermagem ou de marketing ou de caraças, e a seguir vou-me embora para a Alemanha para ganhar dinheiro. Portugal acaba. Bom, acaba, não acaba, porque eu acho que o nosso destino não é acabar. Senão já tinha acabado. Mas, quer dizer, isto emperra um ressurgimento nacional, não é? O ressurgimento nacional vai ter que se fazer com uma geração nova, combativa, de gente que trabalhe e que reze. Ora et labora. E isto vai acontecer. Eu tenho a certeza absoluta que vai acontecer. E não, a minha vida não foi mal empregue. Eu andei a semear isto durante 50 anos na universidade. Não foi mal empregue. Eu olho para mim e digo assim, fartei-me de fazer asneiras. Por omissão, por ação, sei lá porquê. Mas esta estava bem. A maioria daquilo que eu fiz foi uma boa sementeira. Pronto. Portanto, é bom a gente chegar ao fim da vida, à parte final da vida, que é onde eu estou, não é? Não vale a pena estar com fantasias, olhar para trás e dizer assim, podias ter feito mais? Podia. Mas eu quero fazer mais, está a ver? Malta não pode desistir. Os papas todos, dos últimos todos, até ao João Paulo II, pelo menos, ao Bento XVI também, não tenham medo. Disse isto a todos. Não tenham medo. E eu, sabe qual é o conselho que dava aos meus alunos? Sempre, todos os anos, a última aula que dava, e há aqui antigos alunos meus, provavelmente, ou alguém que é filho do antigo aluno meu, ou conhece antigos alunos meus. Eu dizia sempre a mesma coisa. Never give up. Nunca desistam. Nunca, nunca. Que é um erro da vossa geração. Leva uma chapada na cara, desiste. Há uma namorada que manda a tabua, desiste. Não, levanta-se, continua. Enganei-me, espetei-me. Levanta, continua, levanta, mas sempre, quando é que acaba? Nunca acaba! E eu, que estou velhinho, levanta, continuo nisto. Sabe, eu passei a pintar. Pronto, desde 2006 para cá, resolvi que era pintor amador, que era para fazer qualquer coisa diferente. Estou sempre a pintar. Está ali um, quer ver ali? Está ali um. Na estante, já está a começar. E eu aprendi isto com o meu tio, que era pintor a sério, que era o João de Sousa Araújo, o gajo que fez o altar de Fátima, por exemplo, da Igreja Principal de Fátima. Era um pintor de arte sacra. E ele disse-me assim, olha, aprende uma coisa comigo. Então o quê? Não há quadros maus, há quadros inacabados. Eu só estou a perceber. Pá, há coisas que não consigo. Não. Quando aquilo sair uma merda, para essa expressão, tu começa por cima, pinta de novo, aperfeiçoa, muda a cor, muda. O quadro é que não está pronto. Não és tu que te enganaste, o quadro não está pronto. Epá, isto deu uma volta à cabeça. Eu, nesse dia, tive uma epifania e disse, porra, este gajo tem toda a razão.
Não há quadros maus, há quadros inacabados. Portanto, sempre que a gente tem um dia mau, o dia está inacabado. Sempre que a gente faz uma coisa incompleta, a coisa está inacabada. Não é? E qual é a tentação do demónio? É a distração por divertimento, por música, por viajar, por caraças, e o entertainment, que é o maior engodo de hoje, não é verdade? O maior engodo, mas não é o único, e a procrastinação. Epá, estou cansado. Epá, vou desistir. Eu sou um merda. Eu não vou a lado nenhum. É mentira. Todos nós, qualquer um de nós, vai onde quiser. Vai onde quiser. Tem é que... Não pode ter fins de semana, nem férias, nem nada. Cuidado. Dá trabalho, não é? E eu tenho... A minha vida é um bocado isso. Quer dizer, eu quis coisas... Fiz metas para mim próprio. E depois disse, eu vou conseguir isto. E era inverosímil. Uhum. Embaixador. Fui. Mas fui 4 anos, chega. Bem, afinal não quero isto. Quero, está a ver? Não desisto. Vou fazer por aqui, por ali, tá. Se a gente consegue fazer isto em coisas menores, também consegue fazer isto em coisas maiores. Está tudo ao nosso alcance. Eu tenho pena de não ter tempo para pegar em pessoas hesitantes ou vencidas por elas próprias, ou vencidas da vida, pegar nela e dizer assim, deixa cá ver. Vamos dar a volta a esta pessoa. Vou-lhe mostrar ela própria que méritos é que tem. Porque eu ainda por cima, sabe, que isto avaliar pessoas durante 50 anos cria cria uma experiência, não é? Cria um know-how, não é? Eu olhava para um aluno, via ao mínimo e dizia, este vai longe, este aqui, coitado, está aqui encalhado, este não vai a lado nenhum. Portanto, 50 anos, não é? Aliás, eu fazia, quando havia orais, fazia isso com a minha professora, que tinha sido minha aluna, agora já é catedrática. Veja bem, minha aluna. Estava lá como assistente e eu dizia assim, olha, quer ver? Este não sabe esta pergunta, esta e esta. Quando eram chicos espertos, quando eram humildes, eu dava-lhes a volta, achava que era chato e pumba, puxava por eles. Quando não é, dizia assim, o senhor não venha com essa arrogância, que o senhor não sabe. Isto, essa por acaso não sei, muito bem, e não sabe isto. Também não sei, não sabe isto, esta também não sabe isto, está a ver, eu olhava para o lado, mas sabe isto, quer ver? Tim, quê? Que isto não sai, engana. Saiu, vê? 4 saíram. São 50 anos, não é ilusionismo. Portanto, e isto dá uma capacidade de ajudar as pessoas. E eu ainda hoje, há pessoas que eu ajudo, não é? Ainda outro dia tive aqui uma miúda que não é minha aluna, veio aqui porque não sei como, me deram, tem uma família aqui perto e não sei o quê, está a estudar em Lisboa e disse, ajude-me lá que eu tenho aqui uma tese de mestrado, não sei como voltei a dar. Aproveitei a tese de mestrado, e depois, já agora, vai uma sanduíche com outra coisa qualquer pelo meio, porque eu não largo também o osso, não é? Porquê? Porque é para bem deles. É para bem deles. Bem deles. Olha, o caso melhor que eu tive até hoje foi um rapaz que era meu aluno, melhor aluno de curso de Relações Internacionais, e veio no fim do ano ter comigo dizer assim, Sr. Professor, eu queria lhe pedir, o senhor é que é o Presidente do Conselho Científico e é o coordenador da área, se podia adiantar os exames todos para maio. Os seus exames, mas porque é que você não faz em junho, como as outras pessoas, ou julho? Não lhe posso dizer. Então, mas diga lá, mas sente-se aí. É que eu tenho um cancro. O quê? Tenho um cancro. Sim, vou morrer. Epá, não me lixe, pá. Mas que idade é que você tem? Tenho. O senhor era mais velho do que eu pensava. Parecia um miúdo, era daqueles gajos fininhos, magrinhos, está a ver? Eu sou médico. Está a gozar comigo. Não, sou médico. Palavra de honra. Está aqui, olha. E era. O gajo já era médico. Então o que é que está aqui a fazer? Eu disse toda a vida que queria tirar este curso, não me deixaram, porque eu era muito bom aluno, tinha média 19 e não sei o quê, mandaram-me ir para a medicina, eu fui para a medicina e agora vou tirar o curso que eu gosto e não estou arrependido. Isto era o curso que eu queria. Agora, deixe-me ao menos acabar o curso, porque senão eu vou morrer sem ter o curso feito. E eu pus as mãos à cabeça e disse, olha, amigo, então vamos fazer uma coisa. Isso é ilegal, como está a pedir, não é? Adiantar os exames significa, peço às pessoas que lhe façam um exame prévio, depois congelem a nota e ponham a seguir. Também não era assim uma coisa muito grave, não é? Mas eu dramatizei e disse, mas em troca quero uma coisa. O gajo ficou espantado, quero uma coisa. Quero, isto não há almoço de graça, já sabe. Como é que estamos de acredita em Deus? Tem dias. Pois é.
E eu tenho pena, você é um homem muito inteligente, mas eu não vou ter tempo para ajudar a converter-se. Mas como você vai morrer, não tem nada a perder. E como é inteligente, e eu sou seu amigo, você percebe que eu sou seu amigo, faça-me um favor. Não morra sem pedir perdão pelos seus pecados. Faça uma revisão da vida e peça perdão pelos seus pecados. E antes de morrer, diga assim: Cristo Jesus, eu peço que o teu sangue seja penhor dos meus pecados. E pode ser que se safe. E o gajo, pá, levantou-se quase indignado a dizer: ó, Sr. Professor, mas isto também é demais. Eu disse: então não há exames. E o gajo pôs as mãos à cabeça, chegou à porta, voltou para trás, eu aceito. Só olha que eu acredito em si. Você é um homem sério. E é o melhor aluno que a gente tem. Não, se eu estou a dizer que sim, é porque está feito o negócio. Dê cabo. Não aperta a mão. Apertou a mão, nunca mais o vi. Fiz exame e depois disseram: o fulano morreu. Não estou a dizer nomes de propósito. Está a perceber? Incrível, fabuloso. Coisas é que valem a pena, está a perceber? A gente ajudar a pessoa até Sim, a sim. morrer. Até a morrer, quanto mais a viver. Portanto, a vossa geração tem que perceber isto. Não é para seu consumo, não é para vosso consumo, não é para o consumo de um grupo simpático. É que vocês têm uma missão maior, que é pegar nisto. Primeiro têm que se fortalecer na consciência do que é que têm na mão. E a seguir têm que ir para fora e dizer assim: agora vamos dar a oportunidade aos outros poderem apanhar este comboio. E isso vale a pena. Depois a gente olha para trás e diz assim: olha. E depois há uma curiosidade que a gente não pode ter, que é: que efeito é que isto teve? O efeito não é feito por si. A multiplicação do efeito, esqueça-se. Faça como está na Bíblia e a seguir dirás para ti próprio: servo inútil, que não fizeste mais do que a tua obrigação. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se isto for feito assim, funciona. Eu já vi funcionar. Agora precisa de gente, precisa da vossa geração, portanto, passar o testemunho, que é o que eu estou a fazer aqui. Passar o testemunho. Passar o testemunho. Acreditar. Mas acreditar não é fantasiar. É quando a gente entra pela história adentro e pela fé adentro, percebe a inexorabilidade disto acontecer. Este mundo está podre e está a arrebentar. Vocês vão ver o colapso disto. E aí é que não podem desesperar, não é? A questão é: epá, e eu agora fiquei sem eletricidade e não há telemóvel. Amanhã, ao outro dia, vamos recomeçar e eu não desisto. That's the point. E é muito difícil convencer pessoas que foram abandonadas durante tanto tempo. É lixado, não é fácil. Vamos ter flops, mas como a multiplicação não é feita por nós, é um bom investimento. Eu não desisto. Eu pessoalmente não desisto, quero lá saber. Não querem que se lixem, vai a bem, vai a mal, vai devagarinho, vai com cuidado, vai com espetanços, mas vai. E vamos de ganhar. A vitória é difícil, mas é nossa. Oh, professor, eu tenho que lhe dizer que eu acredito que estes últimos 5 minutos das suas palavras foram das mais importantes e impactantes que temos aqui no nosso canal de YouTube. E esperamos mesmo, eu falo enquanto presidente da associação, mas tenho a certeza que todos os membros da direção assinariam por baixo, de que nós fazemos mesmo votos de que as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, principalmente os mais jovens, principalmente os mais novos, se sintam inspirados naquilo que o professor disse e que façam esse exame de consciência da sua vida, do que fizeram até agora, do que fizeram para a sua alma, do que fizeram para os que o rodeiam, do que fizeram pelo país, do que fizeram por Deus. E, olha, professor, eu realmente estamos aqui a ficar sem tempo e com esta palavra de gratidão da minha parte, da associação, dos sócios, despeço-me de si e o que disse é de facto, acreditamos nós, acredito eu, que é a essência do existir. Portanto, obrigado mesmo por essas palavras tão sábias que partilhou connosco, professor, e o resto do tempo que teve connosco. Eu é que agradeço. Vocês é que me deram autorização para eu poder fazer o que eu gosto de fazer.
E com todo o gosto, professor. E no caso, então, nós assim que tivermos ah, concluído aqui o processo de transferência do ficheiro, nós entramos em contacto com o professor e depois pode dispor do ficheiro como quiser, está bem, professor? Eu gostava era que fosse partido, se puderem dividir, porque isto está muito grande, não é? Mas Está com 1 hora e meia. Eu, é muito. eu vou pedir a um amigo meu para fazer, para partir em três, e envio 3 partes para si, pode ser? Está bem, ótimo. Pronto, professor. Então, olha, Quando quiserem, já sabem. fica combinado, professor. Olha, um forte abraço, Deus o Igualmente. abençoe e obrigado por tudo, está bem? Eu agradeço, obrigado. Obrigado, com licença.